A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora vamos juntos com informação, prestação de serviço. Olha aí, já estamos com os nossos convidados aqui, a gente já mostra os convidados, assim já vai mandando o joinha aí para ir curtindo. O Zé Fernando Rabiquini está aqui ao nosso lado também, mas deixa eu pegar primeiro o boa tarde da Daniela Grock. Agora eu treinei, se eu falei certo? Falou certinho, boa tarde a todos os internautas, obrigada pelo convite. Opa, você já veio uma vez aqui, né? Acho que foi no final do ano passado? Acho que foi. A Daniela é chefe da divisão de saúde da Prefeitura de São Roque. E está aqui ao meu lado o meu amigo veterinário Alexandre Silveira, que é o chefe do Serviço de Controle de Zoonose, certo? Entendi as iniciais que eu marquei aqui. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Vander. Boa tarde a todos os internautas. É um prazer estar aqui com você para a gente levar um pouco de informação aí do nosso departamento lá para todos que nos acompanham. É isso aí. Boa tarde, Zé Fernando Rabiquini. Boa tarde, Vander, aos nossos queridos convidados, aos nossos queridos internautas. Boa tarde a todos e mais um dia, mais uma tarde que começa, né? Legal. E a gente vai falar aqui da campanha de vacinação. É muito importante, vacinação contra o sarampo e paralisia infantil. Esta campanha já está desde o início do mês. Nós tivemos um dia D do governo do estado, tivemos depois um outro dia D no sábado do governo federal e vamos ter mais um dia D neste sábado. Daniela, por que nesse ano a gente está com essa campanha tão intensificada e mais uma vez um dia especial? Tá, nós estamos fazendo essa campanha, como você falou, desde o dia 4 de agosto, né? E esse ano tem uma atenção toda especial, por quê? Porque anda ocorrendo casos, né, de sarampo no norte do país, perdão, e isso é muito preocupante, porque eram doenças que estavam praticamente erradicadas e estão de novo no convívio da população. São doenças que causam enfermidades graves, podendo levar a óbito, ou ficando com efeitos colaterais aí muito graves, né? Então, por quê? Porque tem a entrada dos venezuelanos no nosso país, mas porque também tem o quê? A falta de vacinação. A população parou de procurar o serviço de vacinação, acha que essas doenças não existem mais e, por isso, os casos estão acontecendo novamente. Então, o Estado está muito preocupado que isso chegue no Estado de São Paulo, porque hoje em dia, com essa logística de aeroportos, de trânsito das pessoas muito mais rápido, né? Hoje você está aqui, daqui a algumas horas você está em outro país, as doenças vão e vêm, né? E isso é muito preocupante. E você, no seu trabalho, com a sua experiência, poxa, o que está fazendo com que as pessoas, sei lá, um pai, uma mãe, deixe de levar um filho para vacinar, não vai ter custo? Por exemplo, a gotinha, né, da paralisia infantil é tão fácil e é uma doença que deixa sequelas terríveis. O que é isso? Não tem mais e a pessoa vai ficando na comodidade. É isso mesmo. Essas pessoas, assim, os pais de hoje, eles não vivenciaram essas pessoas com paralisia infantil e com sarampo. Diferente dos nossos pais, né? Que conviveram com essas doenças. Então, assim, a partir do momento que você passa a não conviver mais, você acha que não existe mais, né? Não existe mais porque houve todo um serviço de saúde pública, uma vacinação maciça, intensa no nosso país, que não acontece isso em outros países, que é o caso da Venezuela. A gente vê que eles chegam aqui sem nenhuma cobertura vacinal, por isso que eles estão trazendo a doença para cá, né? Mas, assim, a culpa também é nossa, porque nós não nos vacinamos e quando há o encontro do doente com o não vacinado, há contaminação. O Alexandre até falava nesse sentido, Alexandre, com a sua experiência também, o Brasil tem uma cobertura muito importante de vacinas, mas infelizmente outros países não têm. Por exemplo, é o caso da Venezuela. E não é por isso que a gente vai também rejeitar os venezuelanos. Tem todo esse problema diplomático, mas a gente não pode rejeitar os venezuelanos que estão passando por uma situação terrível. Mas o Brasil tem uma grande cobertura, né? Com paralisia infantil, sarampo. Não, com certeza. O Brasil já desenvolve, né, Vander, há muitos anos, o programa de imunização do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um programa de imunização que é bem antigo e muito eficaz, muito eficiente, com uma distribuição assim, praticamente em todo o território nacional, né? E isso é uma das grandes coisas, uma das grandes conquistas do SUS, aliás. O SUS ele é um pioneiro em programa de vacinação no mundo. É um exemplo isso para o mundo. Só que
infelizmente, a Daniela falou perfeitamente, acabam algumas pessoas negligenciando essa vacina porque não viveram todos os surtos que ocorriam na época e a falta de estrutura, a gente acredita, em alguns países vizinhos, né? Porque a vacina já é conhecida há muitos anos, era de baixo custo, faltou talvez investimento desses países vizinhos em também ter um sistema de imunização eficaz para que essas pessoas, quando migram para cá, não tragam a doença. Tanto que é o que o Estado brasileiro, lá agora no Acre, está fazendo, Roraima, né? Roraima. Está fazendo, está vacinando todo mundo que vem. Entrou, já toma vacina. O primeiro procedimento é esse, para tentar conter. Mas hoje houve uma falha da população, porque a gente vê uma imigração muito grande na Europa, e nós não estamos. E da África, convenhamos que talvez o nível de vacinação deles seja igual aos nossos parentes, os nossos. Talvez eles não tenham nada, talvez seja menos que a Venezuela até. E com certeza, né? Mas nós não estamos vendo esse problema na Europa, porque a vacinação lá. Então a falha maior foi nossa, do povo, de não procurar, ou você acha que deveria ser uma coisa obrigatória? Porque foi dos dois lados. Dos dois lados. Foi dos dois lados, né? Nós pecamos pela falta de vacinação. A vacinação estava aí, as campanhas, mas assim, a procura da população, nós pecamos, e a entrada, realmente. Então, assim, teve o contato, né? O vírus estava circulante. Por isso que não foi erradicado até hoje. Então, assim, momentos assim se fala, o porquê das vacinações em massa? Para, naquele momento, extinguir o vírus que está circulante. Por que nós precisamos fazer uma cobertura maior que 95%? Para que a gente retire do ambiente esse vírus. Tá? E é essa a situação. Então, assim, pecamos nós porque não fizemos vacinação e os refugiados, né, que estão entrando no país também porque não tiveram a oportunidade. E a população, acho que por não ter imunizado, né, nós estávamos falando, as crianças, os jovens de 14, 16 anos que estavam falando, eles não foram imunizados devidamente, foram? Então, até nesse caso, então, vamos fazer o seguinte, ó, vacinação, paralisia infantil e sarampo. Isso mesmo. Essa vacinação. Eu só vou puxar aqui, a gente falou, e a gente vai voltar já nesse assunto, mas catapora, que a gente está falando de catapora. Inclusive, eu estou com um sobrinho com catapora. Estão ocorrendo casos de catapora em São Roque e na região. Aí que a gente está falando na questão, que essa vacina, para prevenir a catapora, não tinha até um certo tempo na rede pública. Exatamente. A coisa de 5 anos atrás, mais ou menos, ela não era contemplada no calendário nacional de vacinação das crianças. Porque tem uma idade, até 4 anos, que você pode vacinar as crianças para catapora, né? Isso, que é a vacina de varicela. Então, assim, agora, hoje, esses jovenzinhos que estão tendo, né? A época do ano é propícia para a questão da catapora, é comum, né? E eles não foram imunizados. Então, por quê? Porque naquela época não estava. Ou se faria no particular, né, como muitos fizeram, ou não tinha no calendário. Hoje já tem. Então, hoje as crianças estão vacinadas, sim. Então, hoje a proteção é muito maior, então. Isso. Hoje a gente tem quase 20 vacinas contempladas no calendário. Porque você evitaria surtos futuros, porque essas imigrações a gente também não controla. Não tem como. Vem pronto e não tem como. O que o Vander fala, a gente tem assim, o relato de 5 casos no município, porém não notificados pelos médicos. O médico não notificou. E não se pode falar em surto, não é? De forma alguma. Surto é quando você tem uma ocorrência em várias pessoas, né, numa porcentagem maior, não é o caso. O que aconteceu com a dengue, por exemplo, há alguns anos atrás. Aquilo é um surto, é uma epidemia. Isso mesmo. Agora, por exemplo, a mãe que está acompanhando o pai falou, mas meu filho tem 12, 13 anos, poxa, ele pode pegar a catapora, mas não tem vacina para ele agora. Isso que é importante que você falou. Essa é uma vacina até os 4 anos de idade. Isso, tem algumas vacinas que elas têm um protocolo que afere maior imunidade àquela criança ou àquele adulto numa específica faixa etária. Depois ele não tem mais essa condição. Por quê? Ou ele já teve contato com o vírus e criou uma imunidade natural. Então, isso que a gente tem. Então, assim, o preconizado pelo Ministério é até 4 anos para essa específica vacina. No caso de sarampo, que ela contempla sarampo, cachumba e rubéola, ela vai até os 49 anos de idade. Para quem não tomou quando era criança. As crianças de 1 até 5 anos completos. Então, esse é importante a gente frisar. Campanha nesse final de semana, sarampo e paralisia infantil. Nos postos, somente essas 2 vacinas neste sábado ou
pode se tomar mais alguma E a vacina? idade para essas duas, bom, infantil é infantil. Sarampo também é só para... Isso, então nesse sábado, como o Wander já falou, nós já fizemos 2 dias no dia 4 de agosto e no dia 18, em toda a rede, nos 10 postos, e estamos trabalhando diariamente. Então, nesse sábado, nós vamos abrir somente o Centro de Saúde 2, que é o posto perto da rodoviária, tá? E vamos fazer vacinação somente para crianças, que estão em que idade? De 1 ano a 5 anos completos, tá? Somente isso. Durante a semana, eu tenho dúvida se o meu filho com maior de idade, nos procure. Ótimo. Um adulto, eu tenho dúvida se eu tomei ou não. Por quê? O caso do adulto, a gente precisa procurar a ficha espelho dele para ver realmente se ele não tomou. E no dia de campanha, nós não temos condições de fazer isso. E não pode tomar 2 vezes determinadas vacinas? Não pode repetir uma dose? Depende da vacina sim e depende da vacina não. O que a gente pede é que, até para que a gente otimize custo, mão de obra, que tome realmente o que tem necessidade. Isso, porque uma vez que eu não tomo, eu deixo para ele e assim consecutivamente. Exatamente. Porque tem gente que é assim, né? Que vai na farmácia e pergunta o que tem de novidade, né? Tem alguma novidade para tomar que gosta, né? Eu sou meio assim, se falar que tem uma vacina de graça, até injeção na testa. Tem gente que é assim, opa, tá tendo vacina, vou lá, né? O ano passado, naquela loucura que nós estávamos da febre amarela, né? E a gente chegou a ter pessoas 2, 3 vezes na fila para tomar uma vacina. Então, como a gente estava ali trabalhando, a gente já era conhecido. Olha, você já tomou, não precisa mais. Eu prefiro essa vacina que contempla a criança de 1 a 49 anos. As crianças de 1 a 49, eu prefiro essa. Deixa eu passar uma informação aqui triste. O meu amigo advogado, Dr. Glauber Bess, né? Vocês devem conhecer o Glauber, né? Ele está ligando aqui, mas agora eu não posso atender. Ele está passando uma notícia que faleceu o advogado Roberto Mana. Muito conhecido aqui da nossa cidade. O sepultamento será amanhã, às 11 da manhã. Faleceu o advogado Roberto Mana, que é o filho dele, né? Tá também, é advogado também. E até teve uma curiosidade que o Michel Temer estava numa cerimônia lá em Brasília. Eu acho que foi o Aymar, de Araçariguama, que falou: Temer, manda um abraço para o Roberto Mana. E aí o Temer falou assim: um abraço para o meu amigo Roberto Mana, estudamos juntos no Largo São Francisco. Ele mandou. Depois tem esse boletim, pega para mim depois no YouTube, põe a Wander Luiz Roberto Mana, que tem isso daí que ele estudou com o presidente Michel Temer. Então o advogado Roberto Mana faleceu e o enterro será amanhã às 11 horas da manhã. Obrigado ao Glauber Bess, que mandou para a gente essa informação. Acho que ele estava morando inclusive em Minas, né? E é uma pessoa muito ligada aí. Seu pai conheceu muito, né? Conheço, muito conhecido, né? Até eles chamavam ele carinhosamente de Robertão, né? Robertão, Robertão. É isso aí. Nossos sentimentos aí, então está feito o registro aqui. Obrigado ao Glauber Bess por ter mandado essa mensagem. Agora, vamos voltar aqui para falar da vacina, da paralisia infantil. Tem muita gente que não sabe a gravidade dessa doença, porque a gente, infelizmente, não teve mais nenhum caso. Acho que há quantos anos o Brasil não registra um caso de paralisia infantil? Muito tempo, né? Agora, se a gente pega... 81, acho que o último caso, se eu não me engano. 80, mais ou menos, mais o de último 30 caso. anos. Agora, a geração, eu sou de 66, mas muita gente que nasceu em 60, 58 e tal, a gente encontra várias pessoas que ficaram com sequelas, tem que... depende de aparelhos e tal, e principalmente você, Zé Fernando, acho que quando você era garoto, jovem, você viu muitos amigos, né? Muito, tinha amigos, colegas de escola, amigos de turma, assim, era muito comum a gente ouvir falar, e a gente ficava muito contente, sentia até um certo orgulho, porque o Seib era casado com uma brasileira, então ele lançava o algumas Robert Seib, ele veio várias vezes ao Brasil. Ele vinha passar férias aqui até, sem estar trabalhando. E quando se fez, tem uma que é o vapor, não tem? Tinha um vaporzinho, evoluiu a vacina, que era a gotinha, né? E ele Você veio pegou, tinha um vaporzinho? Não, ele veio lançar, acho que não vingou o negócio, mas era um vaporzinho, ele veio na televisão, mostrou, e inclusive quando ele estava doente, aqui no Brasil, você fez uma campanha, eles carimbavam o pezinho das crianças recém-nascidas e mandavam para ele, aquela força, aquela ideia, mas... mas não, um cientista maravilhoso, criar uma das grandes descobertas. E era muito, né? Triste, era triste, que sim, os amigos, eles sofriam, e hoje
é um pouco melhor as coisas, as condições são melhores, os tratamentos são melhores, mas e a vacina, como disse, desde 1981, nos registros está um caso no Brasil. E é uma algo... vacina, é a gotinha. Vai lá, É viu? uma Essa gotinha, ideia do Zé Gotinha foi muito boa, né? Então vai lá, a criança. Tem o dia, né? Quer dizer, as campanhas foram corretas. Foi uma vitória do SUS mesmo. Tem que se elogiar, né? Então, mas e vai lá, é rapidinho e ainda ganha, às vezes, uma balinha, né? Ganha pirulito, Ganha ganha pirulito. pirulito. E viu a foto com o Zé Gotinha, com a Maria Gotinha, que estão lá no posto? Ah, tem. Tem Opa, sim. eu lembro do Zé Gotinha, rapaz. E agora ele já até casou, ó. Tem a Maria Gotinha. Casado. E uma coisa legal também de se falar, Wander, acho que é importante também que a população tenha bastante consciência disso. Embora o Ministério da Saúde, o Departamento de Saúde da Prefeitura, o governo estadual promova esse dia D, esse sábado, então, vacina tem todo dia na nossa rede. Isso. Não precisa você esperar, tal dia, aquele dia D. É só você ir numa unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, que toda a grade vacinal está lá à disposição. Vai ser puxado o seu espelho, como falou a Daniela, a sua ficha. Então, assim, Wander, só não se imuniza, não toma vacina quem não quer. Porque é gratuito, está à disposição. Você não precisa ir naquele horário que o posto está lotado. Não, o posto abre das 7 da manhã às 4 da tarde todos os dias. Vá até lá, verifique a sua ficha dos seus filhos, se está em ordem, se não está. Vai ser atualizado, vai ser visto. Né? Então, agora, isso é importante não, também. tem todo o controle. Eu vi numa sala, tem todas as pastas lá, né? Só mais uma coisa. Para mim tomar, Wander, meu pai me levou no Instituto Butantan. Foi a primeira vez que eu fui no Instituto. Só lá que você tomava vacina. Tinha que levar. Era horrível. Era alguns que tinham algumas pessoas, alguns privilégios. Hoje não, hoje é toda a população. Quer dizer, é um erro dos pais. Dos pais. É um erro dos pais. falando Porque ele não assim. vai sair sozinho e tomar vacina. Exato. Então o erro é dos pais. A culpa é dos E pais. tem próximo da sua casa. Do lado, nós Do temos lado. 10 postos. que Isso. estão. Nós 10 temos, viu, na postos. área rural. E hoje a gente está falando assim de vacina de primeira qualidade. Primeira qualidade. Tá, nós estamos falando de vacina que o Ministério compra e disponibiliza, que é a mesma que tem ou de melhor qualidade do que a rede particular. Tá? Então, assim, hoje, vamos falar de vacina que nós temos no Brasil para criança, somente 2 não são contempladas no calendário. O resto, todas as outras são. Que nem a vacina de HPV, né, que se faz nas meninas e nos meninos prevenindo o câncer de colo de útero, né? Ela é uma vacina que há alguns anos atrás custava mais de R$1.000 a dose. E hoje está contemplado no calendário. A rotavírus. A rotavírus era tá? uma vacina cara. Tá? As vacinas de meningite, a meningo C, né, que antigamente não estava. Então, assim, hoje só não se vacina, como o Alexandre falou, quem não quer. E, assim, vacinar é a melhor forma de prevenção, é a melhor forma de o pai, né, amar o seu filho e colocá-lo. Porque, assim, a partir do momento que você não vacina o seu filho, você coloca uma coletividade em risco, né? Se você opta por não vacinar o seu filho, mas pense no filho do outro, que está em contato com o seu numa escola, num parque, e é isso, saúde pública, que a gente tem que pensar, na coletividade. Então, assim, a gente tem alguns grupos que não fazem vacinação, existem alguns, né, meios aí que falam hoje de uma vida mais natural, de algumas situações assim, mas, assim, que colocam em risco a saúde das outras pessoas. Tem um grupo de pessoas que entende que ó, não vamos tomar Sim, vacina. Existe. Não, você Hoje, tem, com rede social, né? Rede social tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é legal. Tomar cuidado, E que às aí- vezes sai coisa, fala, olha, a vacina, não sei o quê. Difama, às vezes, difama uma as coisas. vacina, difama todo um estudo. Hoje, por um acaso, alguém me falou isso, que eu comentei qualquer coisa de transfusão. Ele falou, não é só transfusão. Hoje eles pedem para não tomar vacina também. Isso é uma coisa absurda. Porque, é uma assim, coisa muitas absurda. vacinas, né, elas são feitas de embrião de ovo, então quem tem uma alimentação, né, vegana, vegetariana, existem algumas linhas que não fazem essa vacinação, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que existem doenças que são prevenidas com a vacina que não tem cura. Que se a pessoa, e a criança principalmente, pegar, pode vir a óbito. Não, porque tem o detalhe seguinte, o adulto, se ele fala assim, olha, eu não vou tomar, tá, sou contra, eu não tomo nada, ele tem responsabilidade. Agora, a criança, que pode, né, e você tem algumas coisas assim, o Timaya, né, no livro do Timaya, ele até fala, tem lá um trecho que fala que em determinado momento o Timaya seguiu uma religião
E a religião proibia que as crianças tivessem brinquedos. E ele não dava brinquedo para os filhos. Esse filho depois falou, nossa, na minha infância eu não tive brinquedo porque a religião do meu pai não permitia. O livro do Nelson Mota. Ele falava, então, falou assim, o seu pai não quer saber de brinquedo, não é? Mas a criança tem o direito ali, né? Agora, o poder público não pode obrigar alguém a tomar vacina. É a conscientização que tem que valer nesse momento, né? Exatamente. A gente não tem como, até porque o pai, ele é soberano sobre a responsabilidade desse filho, né? Mas a gente pede que ele pense um pouco melhor, porque ele coloca em risco a saúde dos filhos dos outros. Olha, né? é simples, é taxativo. A criança tem o direito de tomar vacina. Exatamente. E o governo tem a obrigação de ceder. O governo está cedendo a vacina. Então ela tem o direito e o pai tem a obrigação de levar. Se ele não gosta, quando esse filho crescer, ele vai discutir com ele, vai pedir desculpa para alguém, vai fazer alguma coisa. Mas ele não tem esse direito de não levar o filho a ser vacinado. E outra, às vezes a gente vê em rede social comentários de pessoas sem base nenhuma do que estão falando. Exatamente, não sabe o que estão falando. Conhecimento científico. Exatamente, não tem conhecimento. Científico Falam que tá besteira. falando mal por falar mal, não sabe o que está falando, sabe? Põe em descrédito um estudo de anos, sabe? Não dá, não dá. Sem fazer crítica, mas é uma das poucas coisas que o SUS acertou, né? E bem, pelo que nós estamos vendo, né? E bem, 81, e sabe lá Deus quanto tempo se tem sarampo, e bem feito, quer dizer, então as pessoas não têm esse direito. Vamos fazer um reforço aqui para a gente depois entrar também em outros assuntos. Sábado, dia D. Vai ser o terceiro dia D. E aí, todos os postos. Então a gente tem o centro... Não, somente no centro de saúde só 2, o centro perto de da saúde rodoviária. dessa vez. Nesse sábado, só nesse. Só o centro de saúde. Agora, diariamente, todos os postos. E nessa campanha, nos 2 sábados que a gente teve, vocês conseguiram atingir um bom nível de vacinação? Assim, nós estamos num nível assim muito bom, nós estamos quase em 90% de cobertura vacinal, tá? O preconizado é 95%, para que a gente não tenha circulação do vírus no ambiente. Então, assim, nós estamos quase ali. Tá? Esse valor que eu falo para você representa menos de 300 crianças, em torno de 300 crianças que faltam para que nós atinjamos a nossa meta. Muito pouco. São Roque está pouco. dando exemplo, viu, Wander? Muito São pouco. Roque está dando exemplo. Faltam 300 e poucas crianças para atingir a meta do Ministério da Saúde. Você vê, vamos participar dessa campanha a partir das 8. Das 8 da manhã e vai até às 17. Até às 17 horas. Contínuo, não tem horário de almoço. Então, que quiser dar uma fugidinha na hora do almoço, levar e depois ir aproveitar o sábado com a família, nós estaremos lá. Agora, não tem desculpa agora. Não tem desculpa. Que vacinar. Agora, tem contraindicação? Olha, que criança não pode tomar vacina se está com algum probleminha? É contraindicado. No dia da vacinação, se essa criança tiver com febre, tiver fazendo um tratamento com antibiótico ou com anti-inflamatório há muito tempo, isso quer dizer mais de 20 dias, ou que ela já tenha alguma reação conhecida do pediatra a vacinações. Então, assim, ela já teve alergia a alguma vacina, alguma coisa assim. Mas é muito raro, tá? Somente isso. E para esses casos não precisa ser nesse sábado, pode aguardar sarar, passar febre. Não, e o melhor vai na segunda, na semana. Não deixa de levar. Exato, vai na semana. E o melhor, antes de tomar alguma decisão, leva a criança lá, né? Olha, tá com febre, sem dúvida. Olha, quem vai atender vai saber vai ser avaliado também, com certeza. Com certeza. Então, olha isso aí. A campanha vai prosseguir neste sábado e depois durante toda a semana. Vira rotina, como é rotina nossa de vacinação. E agora, das outras vacinas, até a gente aproveitando, pode chegar lá, isso vamos reforçar isso daí para quem está acompanhando a partir de agora, a pessoa não é de São Roque. Então, ela veio de outra cidade ou de outro estado e ela chega lá e fala, eu não tenho a minha carteirinha. Vocês conseguem levantar em outra cidade ou vocês começam um novo histórico? Ainda não tem como fazer esse levantamento, tá? Se for criança, é dificílimo a gente fazer isso, tá? Então, assim, a mãe tem que falar mesmo que não tomou. Então, assim, se a mãe chegar sem carteira de vacina dessa criança, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a gotinha. Isso nós vamos fazer mesmo, tá? Agora, a injetável, que é o sarampo, a gente precisa de uma avaliação maior, que daí precisaria... É impossível hoje que uma criança não tenha carteira de vacina. Ela não consegue nem fazer uma matrícula numa escola.
Então, essa mãe tem que levar a carteira. A questão do adulto fica um pouco mais complicado. Esse adulto que não tem carteira e não sabe informar, aí a gente faz, fora o dia da campanha, em rotina, a vacinação dele. Atualiza a carteira de vacina do adulto. É isso aí, ó. Não tem por que não comparecer e não fazer essa vacinação. E toda a equipe reunida lá, né? Tem plantão sábado? Sábado tem plantão, numa equipe mais reduzida, porque nós não vamos, a rede inteira não vai trabalhar, somente o CS2, mas assim, já tem uma equipe aguardando aí com tudo programado para que a gente trabalhe sábado. Tá, e se você tiver alguma dúvida, está acompanhando aqui o nosso programa, você pode mandar também a sua mensagem. Vamos voltar só àquela questão de que algumas pessoas estavam comentando, mas tem que ter 49 anos. Quem tem até 49 anos pode procurar também o centro de saúde durante a semana. Durante a semana, porque daí a gente colocaria a carteira do adulto em dia, né? Veria se ele não tomou mesmo. Raríssimos os adultos nascidos no município de São Roque que não tomaram essas vacinas. Exatamente, mas quem não tomou, durante a semana a gente coloca em dia sim. Eu já ando com a minha carteirinha na carteira. Eu já tenho. Eu não deixava de tomar, certo? As minhas eu sempre tomei. E eu tinha, do lado da onde eu trabalhava em São Paulo, tinha um posto de saúde. Então, às vezes eu tinha duas, uma de lá do posto, outra daqui. Mas eu não preferia pecar por excesso do que por... Esse é o que vai na farmácia e pergunta se tem Quais são as novidades, farmácia, né? Não, mas posto de saúde toma vacina, eu não quero ficar doente. Depois, farmácia para depois que a gente está doente. Bom, e vamos falar o seguinte aqui. Olha, o Célio Marques está mandando aqui um abraço pra gente. Ele falou que é seu primo, Célio Marques? Sim. São primos, sim. Célio Marques está acompanhando, um abraço para Daniela. Vamos falar de outras campanhas. Tem a campanha da vacinação contra a raiva. Né? E normalmente é agosto, né? Alexandre, você que está há tanto tempo aí, é em agosto, porque o que veio primeiro? Agosto é mês de cachorro louco ou a vacina que veio primeiro? Como é que não tem essa história aí? Olha, é uma crendice mesmo isso aí, nem sei dizer ao certo. Também não sei, porque é isso, de agosto. Né? Já é uma coisa que vem de muitos anos, né? As pessoas têm essa crença aí de falar que agosto é mês do cachorro louco. Mas, na verdade, a vacina é anual, ela tem que ser feita uma vez por ano, né? E o Estado em geral, os municípios em geral, convencionaram já de muitos anos a vacinar a partir aí do segundo semestre, né? Nós, em São Roque, Wander, há muitos anos que aguardamos terminar as festas de agosto, né? Após as festas de agosto, nós iniciamos nosso calendário de vacinação de cães e gatos. Começamos agora no dia 20 de agosto a nossa vacinação. E você que já foi até festeiro de São Roque, aliás, hoje eu estava conversando com a Regis, e a Regis estava até comentando uma coisa muito interessante. Que você foi festeiro de São Roque, ao lado da Fernanda, foi 2014. Uns 4 anos atrás. O seu pai, com a dona Neuza, aliás, seu pai está acompanhando o programa aqui, foram festeiros. Foram também. E os seus avós... Meu avô e minha avó, isso. Então, e quando você foi festeiro, eram uma coisas que os seus avós estavam vivos ainda. Sim, foi muito legal. Eles ficaram super felizes, acompanharam ainda a festa, né? Já tinham bastante idade, lógico, mas eles acompanharam bastante a festa. Foi um orgulho realmente para nossa família, porque meu avô foi lá em 54 festeiro com minha avó. Com o Vasco Barioni. Depois meu pai e minha mãe em 99 com o seu Miguel e dona Helena. Miguel Rieso. E em 2014 eu, a Fernanda, minha esposa, e o Ézio e a Helena. Fomos festeiros das festas de agosto com muito orgulho. E pegou uma bucha, que era a época da entrada dos carros de lenha com ativistas, né? Foi. Tivemos um ativismo violento na cidade, fortíssimo, que infelizmente acabou prejudicando um pouco, né, a entrada dos animais. Mas, enfim, seguimos, né, com a festa. Agora, a campanha de vacinação, se lembra de cabeça onde vai estar amanhã, por exemplo? Sim, amanhã estaremos no Guaçu. Ali, o Guaçu 1, que a gente fala, ali, né, atrás da escola ali do Guaçu. Aí no período da tarde, o Guaçu 2, que é ali em frente ao Bar da Rosana, antigo Bar da Rosana. Perto da Metalura ali. Isso, em frente à Metalura ali, já estaremos à tarde. Você já ali. tem os pontos, né? Já temos os pontos certos, que as pessoas já estão acostumadas, né, Wander? Levar nesses pontos. Um dos mais tradicionais é o Largo dos Mentes. Sem dúvida, o Largo dos Mentes, um dos primeiros que a gente faz, né? O meu é no expedicionário. Expedicionário. É o primeiro, né? O primeiro é o expedicionário. E o meu foi o primeiro a tomar. Hoje, para você ter uma ideia, estávamos lá no Sabuó. De manhã no Sabuó e à tarde ali próximo lá do lago, toda aquela região do Sabuó. Você foi no Sabuó. Lá. Semana passada você estava ali no Cambará. Estava no Cambará semana passada, em frente à escola ali. Aliás, José Luiz de César. O José Luiz César, o nosso querido Piniquinho, ele está perguntando
qual bairro que tem mais cachorro? O bairro dele, o Goianã. Goiânia, E ele fala que não tem Goianã, Não tem que é a paisagem colonial. Paisagem colonial. É igual o bairro do Bexiga, em São Paulo. Não existe o bairro do Não Bexiga. existe. Todo mundo fala Bexiga, é Bela Vista. É Bela Todo mundo Vista fala lá. Bexiga. A Bexiga é regiãozinha. Eu acho que é ali. super importante a gente falar a questão da vacinação de cães e gatos, porque, na verdade, assim, é um serviço de saúde pública, porque nós estamos vacinando os animais, mas na proteção do ser humano. Do ser humano. Quer dizer, protege os dois. Né? Exatamente, protege os dois. Mas, assim, hoje, o cão e o gato, ele está muito próximo, ele é o vetor pro humano, né? Então ele está muito próximo. Então, por isso essa vacinação, porque assim, às vezes a gente ouve assim, ai, por que não investe mais numa situação em humano e não faz vacinação, né, Alexandre, em cães e gatos? Nós estamos fazendo saúde pública, vacinando os cães, protegendo os humanos. Então, duas proteções. É uma vacina até mais importante. Até o animalzinho de estimação. E nós temos algum caso no estado de São Paulo Então, assim, recentemente, inclusive, o Jundiaí, aqui pertinho de nós, se eu não me engano, foram 8 bovinos positivos para raiva e 6 morcegos. Então, na área rural, região, macro-região nossa aqui, ainda ocorre raiva em herbívoros, né, principalmente, transmitido pelo morcego. Então, isso reforça mais ainda, Wander, a necessidade de vacinarmos os cães e gatos, porque o vírus existe, está na natureza e está circulante. Está circulante. E, por exemplo, dessa campanha, já ouvi gente falar assim, eu vou lá, vou pegar a vacina e eu aplico. Não tem isso, né? Não. Isso é... Mas tem gente que quer levar vacina? Muito pouco agora, viu, Wander? Porque nós já estamos aqui há 20 anos aí fazendo vacina e a gente vem orientando e educando a população. Nós não fornecemos vacina na mão das pessoas, né? A vacina tem que ser aplicada pelo nosso funcionário que está treinado para isso, que está previamente imunizado contra a raiva, né, para manipular essa vacina. Ela tem todo um controle de temperatura, ela não pode sair daquela temperatura de 2 a 8 graus. Então nós não podemos entregar na mão da pessoa, porque a pessoa vai deixar no carro, vai esquentar, não vai perder. Não vai saber aplicar no animal, vai dividir uma dose para 2, 3. Vai aplicar fora do animal, nem vai perceber. Então, isso não é possível. A pessoa tem que levar o animal até o posto de vacinação para ele receber a dose lá de forma segura. E também, quer dizer, a vacina está indo, né, de encontro. Sim, nós estamos indo nos em todos os bairros. bairros. Quer dizer, não há porquê, né? Áreas rurais, assim, muito extensas. Então, eles estão num posto. O que ocorre? O sitiante, ele vai até o posto, porque ele tem, por exemplo, 10 animais, e pega um vacinador. Há essa possibilidade. O vacinador vai na propriedade fazer essa vacinação. Faz muito isso. Isso ocorre muito. Então, não vacina também quem não quer. Isso, a pessoa fala assim, eu tenho 6 cães lá em casa e 2 gatos, eu tenho 10. Não tem problema, ele vai com o carro dele particular, pega o nosso vacinador sai com a vacina numa caixa térmica, vai até o local, vacina todos os animais, depois ele devolve o vacinador no ponto que ele pegou. Então é uma coisa simpática, vai lá, né? Muita facilidade. Só não vacina quem não quer. Quem não quer mesmo. E todo cachorrinho, todo gatinho. A partir de 3 meses de idade. Não há distinção de raça, nada. A partir de 3 meses de idade, todos devem ser imunizados. Uhum. E como é que funciona? Já pegou muito cachorro bravo, né? Tem esse lado, você lado. deve ter história boa para contar, né? Tem esse lado, mas assim, é importante que o proprietário saiba dominar seu animal, leve sempre com coleira e guia, não leve o animal solto no posto de vacinação, porque vai criar uma confusão, ele vai se estranhar com outros animais, né? E a gente dá um jeitinho e consegue aplicar. Isso aí não passa nenhum sem vacina. Tem uns que são manhosos, né? Eu acho que é importante a gente falar da vacinação de gatos, tá? Hoje a gente sabe que existe assim muitos gatos, né? As pessoas têm um hábito hoje de ter gato. O que acontece? O gato por si só ele tem um instinto de caça, tá? E ele vai estar, se ele tiver condições de contato de caçar um morcego, ele vai fazer isso. Então, aí a transmissão ocorre. Então, é muito comum. A gente sabe de um caso, alguns anos atrás, acho que em Campinas, Alexandre, que é o gato do prédio, né? Ele pegou um morcego e se contaminou com raiva. E um dos últimos casos também de raiva humana, que inclusive essa senhora faleceu, foi no interior do estado, na cidade de Dracena, se eu não estou enganado. Bem lá no extremo, né? Bem lá no extremo. Mas ela pegou do próprio gato a raiva e esse gato caçou um morcego. Aí ele ficou doente, o gato não estava vacinado, ele ficou doente e ele mordeu a própria dona.
E essa senhora faleceu de raiva no estado, isso já faz alguns anos já, mas foi por conta de morcego para o gato, do gato para a pessoa. E com a pessoa, quando a pessoa se está andando na rua, vem aquele cachorrinho chato e morde o calcanhar da gente, né? Aí qual é a primeira providência? O cachorro mordeu, você tem que procurar quem é o dono do cachorro e perguntar se o cachorro é vacinado. Isso. E essa é uma atitude. E a segunda é procurar um serviço médico. Todo mundo tem que passar por um serviço médico. O cachorro mordeu. Exatamente. Porque, assim, mordedura, independente de ter algum problema não, ela dói muito. Então, assim, ela pode infeccionar. A boca do cachorro normalmente é muito contaminada. Então, há necessidade de entrar com medicação, fazer curativo. São outras contaminações que podem vir exatamente. Então, é importante. E o quê? E procurar o médico e conversar com o dono desse cachorro. Se esse dono de cachorro tiver uma carteirinha, que ele comprove que esse animal está devidamente vacinado, o protocolo nesse ser humano é um pouco diferente. Ele vai ou não tomar vacina, ele vai ou não tomar o soro, ele vai ou não fazer curativo. Então, isso a gente precisa saber essa situação. Agora, se esse animal é um animal de rua, não tem nenhum contato, ninguém sabe o histórico desse animal, nem o responsável, aí a zoonose entra e faz todo o procedimento. Aí você vai lá e vai fazer um exame no cachorro lá. Aí que tá. O importante é assim, a pessoa tem que procurar o serviço médico, porque o serviço médico é que desencadeia todas as notificações. Nós vamos ser notificados dessa mordedura e vamos verificar primeiro se esse cão tem dono e a carteirinha dele. E se ele vai ser observado por 10 dias, preso na casa da pessoa, e a gente faz isso na rotina. Tá? Agora, realmente é um cão errante, um cão sem dono que está lá, está causando um problema. Em alguns casos, a gente recolhe ele para o serviço de zoonoses e ele vai ficar em observação conosco, para a gente ver se ele não vai desenvolver a doença. Porque nós não sabemos o histórico desse animal. Se ele está vacinado, se ele não está, porque ele mordeu. Então, isso ocorre também em alguns casos. Eu não sei se isso ainda acontece hoje, mas quando a gente era menor, a gente sempre ouvia assim, o cachorro mordeu tal pessoa lá, mas o dono já matou o cachorro, né? Isso é um erro, né? Então, hoje a gente vê que tem uma conscientização muito maior, mas era comum a gente ouvir, não, mordeu lá, eu já matei o cachorro. Perdemos todos os dados, né? Informações que a gente teria. Tem que se observar o animal. Wander, nós já temos, como há muitos anos o Estado de São Paulo e São Roque também, obviamente, vem fazendo a vacinação contra a raiva de cães e gatos. Nós temos uma população muito imunizada já. A nossa população de cães e gatos, ela está muito imune. É muito raro ter um caso de raiva canina ou felina no município. É muito raro. Então, as pessoas às vezes falam assim, mordeu, está raivoso o cachorro. Ele me mordeu porque ele está com raiva. Não, quando você vai lá investigar, mordeu porque foi mexer na hora que o animal estava se alimentando, mordeu porque entrou no quintal da pessoa sem o dono estar sabendo, mordeu porque... Que é do instinto dele. Defender o território, sabe? Tem uma série de questões que o bicho mordeu, não tem nada a ver com raiva. O animal está imunizado. A pessoa vem e traz a carteirinha para nós. Está aqui, ele está imunizado. Mas ainda existe um pouco de crença de achar que foi mordido porque o cão estava com raiva. Não, isso é muito raro. Ele não morde porque estava com um problema. É já normal. É uma reação do bicho. E isso que você falou, o gato é mais difícil de levar, né? O gato é mais difícil. Agora, o cachorro, assim, como é que faz? O cara fala, eu tô com o gato aqui, eu dou vacina, mas vocês têm que pegar. Aí vocês não vão buscar o gato na casa, né? O gato é o seguinte, a prática mostra o seguinte, se a pessoa tem a caixinha de transporte, é o melhor meio de levar. Põe o gato dentro da caixinha de transporte e leva. Não tem a caixinha de transporte, não tem problema nenhum. Põe dentro de uma fronha, de um saco de pano. Porque ele respira pelo tecido, o tecido vai passar o ar normalmente e leva o bicho lá pra gente. Dentro do saco. Aí eu lembrei daquele nome do saco do gato que o cara vendia aquele assobiozinho do gato, né? Dentro do saco. Por quê? Chegando lá, o gato não tem visão do ambiente. Ele não vê outros cães, ele não vê as pessoas. Ele fica apavorado na hora que ele chega lá com um monte de cão. Ele leva ele lá e chega lá, tem 50 cachorros. Exato. Onde que me trouxeram aqui? Frajola. Então, dentro de um saco de pano, funciona super bem. Dentro da caixinha de transporte também. Ontem teve um senhor. Você deve ter história boa desse daí, viu? Um senhor lá, ele leva, sabe no que ele leva os gatos dele? Num carrinho de feira. Ele leva no carrinho. E aí a gente consegue vacinar no próprio carrinho. Você não sem tirar do carrinho. Encosta no cantinho ali e vacina dentro do carrinho de feira. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tem. Porque carrinho de feira quase todo mundo tem em casa. E já teve gato, Wander, que foi levado dentro de uma gaiola.
Não sei, acho que ele pensou que ia até cantar lá. Ó. Parece que ele comeu o passarinho no caminho. Pô, Mas é bom. Mas mordida você nunca tomou, Alexandre? Não, nunca tomei. Nunca Graças tomou. a Deus a gente tem precaução não, e porque- vai com muito jeito, com muita calma. Não, e porque no seu trabalho lá na zoonose, você tem que, por exemplo, febre amarela, você tinha que mexer lá com um macaquinho, Sim, morcego. Sim, isso aí. E, por exemplo, se aparece lá um macaquinho ou um morcego, você tem que decepar e você Sim, que faz esse trabalho? Fazemos a necrópsia, tem que fazer a necrópsia do animal, fazer coleta de material para envio para laboratório. A partir dali que norteia todas as ações de prevenção. Tá Então bom. a gente que faz lá. Febre amarela, tranquilizou. Tranquilizou, a gente não tem, né, dados mais. O que a gente sabe, infelizmente, né, que dizimou a população de bugio do município, não só do município, do estado, né, de São Paulo, a gente não vê mais bugio. E infelizmente, Infelizmente. a gente conversa com vários chacareiros aí, pessoal de sítio, né? E eles têm relatado mesmo que não tem visto mais os bugios chegando perto da propriedade, aquele grito característico dele. Sim, que é no final da tarde, né, eles começam E eu percebi que a gente está vendo Infelizmente. muito sagui na cidade. Ali outro O dia. sagui tem bastante. Então, mas parece Tem que não tinha tanto. Eles Sempre teve, mas o que acontece agora? O hábito da população em tratar esses animais, né? A partir do momento que ele tem uma oferta Ele maior começa de a aproximar. alimentação, ele começa a chegar e daí não tem aquela seleção natural que no ambiente Ele livre vem ele por teria. conta da Vem, comida. viu? Lá na própria prefeitura, no departamento de saúde, nas árvores, tem muitos. Por isso que a gente orienta sempre, Vander. Ah, As bonitinho, pessoas vou dar. não devem alimentar animal silvestre. Não Pombo, deve por fazer exemplo. isso. Pombo, Não né? Também Jeito não deve nenhum. alimentar animal silvestre nenhum. Ele perde o hábito de buscar esse alimento na natureza. Você tá prejudicando todo mundo, Está né? prejudicando. Todo o ecossistema. Ele está prejudicando o animal, as pessoas que moram ao redor, e esse animal desaprende de buscar o alimento na natureza e você causa um desequilíbrio ecológico. Não deve tratar animal silvestre de forma nenhuma em área urbana ou mesmo em área rural. Deve-se evitar tratar. O bicho tem instinto, ele sabe viver no ambiente, ele sabe o que ele vai buscar. Entendeu? Mas eu gosto estou muito dos alimentando a macacos. capivara, vem ali perto da minha casa. Então, é um Esse- perigo. Aliás, Águas de Lindóia, que tem aquele lago ali na Praça Ademar de Barros, e tá cheio de capivara lá. Sim, tá. Muita capivara, e lá entra a questão do estrela, do carrapato. Da febre maculosa. Da febre Nossa, maculosa. o Carrapato estrela, né? Carrapato, Então, e tá febre aparecendo É uma ali. situação seríssima, Seríssimo. difícil diagnóstico no humano, alto risco de óbito, então é... Aqui em São Roque a gente não tem capivara, Não. é muito difícil de. A área de mata nossa tem, mas é muito pouco, né? E não Nossa, tem mas nenhum lá relato, nenhuma Á- notificação. Em Águas de Lindóia tem muito na praça. Nossa, você chega a ver 20, 30. Sim, eu fui há pouco tempo e realmente tem mesmo. E aí você, por exemplo, aquele animal, você pode tirar aquele animal, vai levar pro. Ele tá num ambiente natural dele ali. Eu não tenho conhecimento específico daquele caso, Vander, mas parece-me que há um trabalho lá de já castração desses animais para não aumentar do que está. Então parece que aquele grupo lá, o Serviço de Zoonose da cidade lá, já fez um trabalho de castrar para que não aumente do que está. Não tratam mais esses animais. Fica Tem dando milho. Tem uma área que já está sendo cercada para evitar que venha, né? Porque é complicado. Zé Fernando, você falou que o Guto Issa mandou uma mensagem, hein? Mandou uma mensagem elogiando os excelentes funcionários. Ah, Oh, é? muito Ô, obrigada. Muito obrigado, Guto. O agradecemos. que ele mandou? O que ele escreveu aí? Boa tarde, um abraço para todos nós aqui e a esses excelentes funcionários da prefeitura. Opa, muito Nós que obrigada, agradecemos. Guto. O Guto sempre cordial com a gente. Parceiro, sempre muito né? parceiro. Muito parceiro com a Sempre gente. está nos apoiando sempre. E o Célio o- faz uma pergunta interessante É, aqui o sobre Célio- a dengue. Que, o- como eu já fui contemplado com a dengue, então Você pegou dengue? peguei eu cuidando da minha mãe, comecei a ter febre. É. Com a minha mãe no hospital, comecei a ter febre. Ele falou: você também tá. Viu? Porque tá aqui, ó, um pedido. Na época da festa de agosto, um caminhão bateu na estrutura do ponto de táxi aqui da 15 de novembro e agora a água tá ficando empoçada lá na calha, criando risco de dengue. Existe a possibilidade da saúde ou departamento de obras para dar uma olhada lá, que falou que está empoçando a água lá no abrigo. Sim, claro que é possível. Já podiam até ter ligado para nós lá no 4784-8551, que é o telefone lá da zoonose, que a gente vai até o local, põe uma escadinha lá, dá uma subida, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Às vezes é um desentupimento, é uma coisa simples. Se a nossa equipe mesmo conseguir desentupir, perfeito. Senão
Então a gente vai acionar o departamento de obras para que faça os reparos e o que for necessário. Qual o ponto de táxi que Ponto é? de táxi em frente às Pernambucanas. Ah, sim. Dá para a gente dar uma olhada. E se for alguma coisa específica que o departamento de obras tem que fazer e for demorar alguma coisa, a equipe da zoonose retira a água, põe algum larvicida lá, para que nós até o aplicamos momento larvicida. que eles façam esse reparo, não tenha proliferação lá do mosquito. Esse eu já peço amanhã cedo, Vander. Opa. O pessoal dá uma olhada lá. E como é que está a questão da dengue? Olha, a dengue, graças a Deus, né, Daniela? Esse ano tivemos um ano bem tranquilo. Muito bom. Muito bom. Pouquíssimos casos, assim. Foi um ano bem tranquilo, assim. O que não significa que as pessoas Exato, possam descuidar. relaxem, Sim, descuidem. O descuido, acha O que está bem. descuido. Acha que está bem, uma coisa que não tem extremamente problema nenhum. chata, viu? Começa a acumular água de novo, começa a deixar água nos vasos, água em prato de planta, água às vezes dentro da casa. A pessoa relaxa nos cuidados. E isso é um grande perigo, Vander, porque no próximo verão, começa a chover daqui a um tempo, verão, Vem e com aí força vem total. com força total. Então a gente já sabe, existem as estatísticas da saúde que mostram que é cíclico isso. Sobe e desce, sobe e desce. O último surto grave de dengue tivemos em 2015, que foram muitos casos mesmo na região toda. Aí 16 baixou, 17 tranquilo, 18 também. Mas o nosso medo é justamente esse. Baixa a guarda. Baixa a guarda, 2019, 20, tenhamos problema outra vez. É uma coisa assim, outro dia eu estava lendo uma reportagem falando que muitos acidentes de carro acontecem quando a pessoa está próximo da casa. Quer dizer, ela Exato. fez uma viagem longa, às vezes, Isso 100, aí. 200 quilômetros, É isso veio aí. concentrado. Quando está chegando perto da casa, já estou chegando, dá uma Descuida, relaxada. Dá uma às vezes até tira o cinto já antes de chegar. A pessoa desata o cinto, já estou na rua do meu bairro mesmo. É onde dá problema. Que nem uma situação no inverno, né? Ai, por que no inverno não nasce? Nasce o mosquito do mesmo jeito. E daí, se ele não cuidar, o que acontece? O mosquito bota e o ovinho fica lá quietinho. Hora que começa a chover, ele não vai nascer 100% do que ia nascer, mas 60%, 50% acaba nascendo. Então, Que já é o suficiente, né? a prevenção no inverno também. Então, o ano inteiro. O serviço lá de zoonose trabalha o ano inteiro. Nós temos 15 agentes que fazem um serviço diário nas ruas, nas casas, no casa a casa, na coleta de pneus. A gente tem um depósito de pneus lá na prefeitura, que depois vai para um sistema para Recolhe fazer... muito pneu ainda. Recolhe muito. Nós temos um depósito lá na prefeitura somente para isso, porque há alguns anos a gente identificou que esse era o inservível de maior proliferação, de mosquito de no nosso preferência município. do mosquito, é o pneu. Tá? Então, isso é uma situação que a gente já conseguiu regularizar, mas assim, a gente precisa da ajuda da população, porque hoje em dia não é só mais a dengue, né? Tem a zika, Ou ele expandiu tem o o negócio, né? chikungunya, O ele mosquitinho. fez mestrado e doutorado. Né? Falta um O PhD só. Sem falar que o Aedes aegypti também transmite a febre amarela. Na zona urbana. Na zona urbana também. Então ele é um transmite. multitransmissor aí. Você tá cheio de parente, Alexandre, porque já eu tenho, teve o graças Célio a Deus. Marques e agora o José Eduardo Salvetti Penoni, que é o Zé da Flauta. Sim, Ele meu falou primo que é seu também. primo também. Meu primo também. Zé Penoni, colega de profissão É. e meu primo, Mandou aqui também. O Roque Roberto do Prado, existe alguma campanha preventiva contra a dengue, algo que gere alerta à população? É uma campanha quase que permanente. É o que eu falei, é permanente. A gente trabalha o ano inteiro, a equipe contínua, específica somente para essa atividade, né? Desenvolvendo no município. O Célio Marques, viu? Vira a imagem que a gente tem ao vivo lá pro lado das pernambucanas, que ele falou que ele tá dando sinal com o farol do carro dele. Vamos lá ver. Aqui os caras essa é legal. dão um sinal Ao aqui. vivo, ao vivo. Ele vai virar lá. Lá, Célio, tá é que dá um aceso. delayzinho, vai piscando aí, Célio. É que pegou bem o giromix em cima, viu, Ger? Você tá metendo o giro... Tá piscando lá? É que tá bem embaixo do gir ali, ó. Gir é uma raça de boi, né? É uma raça de boi. Tirou, tá lá o Célio lá. Lá, até nós lá, vendo o vai, Célio. pisca aí, ó. Tá mesmo, ela tá piscando o primeiro carro ali, ó. abraço. É o primeiro Nosso- carro lá. Ele tá nosso sempre no querido primeiro Célio. da fila lá. Hoje mesmo encontrei a mãe dele e tal. O Toninho Marques e tal. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vem novidade? Parte do serviço que vocês fazem hoje lá no Centro de Saúde estará de casa nova? Isso mesmo. Então, hoje, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica estão instaladas no Centro de Saúde 2, ali perto da rodoviária, e a zoonose lá na Prefeitura. A gente providenciou, né, a mudança, porque a gente precisa fazer algumas reformas e adequar o prédio. Então, a gente alugou um prédio ali na Praça da República. Era um prédio que era uma escola de enfermagem, que vai nos auxiliar e muito
no nossos serviços. Então, o que vai ser instalado ali? A vigilância sanitária, com salas amplas para toda a fiscalização, para toda a equipe, que estava apertado lá no centro de saúde. A vigilância epidemiológica, que vem aqui o maior, né, novidade aí, por quê? Sala de vacina. A gente vai ter uma sala de vacina somente para crianças e uma somente para adultos. Então, a gente não vai mais misturar essa faixa etária, que isso é muito legal, porque a gente atende bebê ali, recém-nascido, de 3, 4 dias de idade. Ele tem alta do hospital e já vem para o nosso serviço para ser vacinado. Então, assim, é uma população que requer todo um cuidado, então ela vai ter uma sala específica para ela. E os consultórios da vigilância epidemiológica, que a gente vai ter o consultório dos infectologistas, né, separados, então, assim, do programa DST-AIDS, do programa de tuberculose e das outras doenças infecto-contagiosas, separadas do ambulatório e do serviço de vacina. Então, assim, esse paciente ele tem mais privacidade no seu atendimento, ele fica num ambiente específico para ele. Então, isso vai trazer muito ganho para os nossos pacientes. Além... Quando inaugura? A ideia, se tudo der certo, agora na segunda quinzena de setembro a gente já está mudando, que a gente já está em fase de adequação dos consultórios médicos, de instalação dos armários e mobília, telefonia, internet, esse tipo de coisa. Que vai se ouvir, né? Mas a prefeitura não tem o imóvel, a prefeitura vai ter que pagar um aluguel. Como é que vocês chegaram nesse imóvel e a prefeitura não tinha um espaço que ela poderia utilizar? Isso. Há muitos anos a gente já está instalado lá, né, desde os primórdios, né, desses serviços são nesse prédio. Esse prédio é um prédio que tem mais de 30 anos, que precisa de reformas, de adequações. A gente tem problema de infiltrações nesse posto, né? E aí a gente começou a procurar um imóvel e nós nos deparamos com esse imóvel ali, que ele tem toda a infraestrutura de que nós precisávamos. É um prédio novo, amplo, na área central, muito próximo a ponto de ônibus, muito próximo, porque a gente tem que estar um local de fácil acesso à população, né? Então, é um prédio, assim, que precisou de muito pouca adequação para que a gente consiga mudar. E outra coisa que ele tem ali, ele tem uma área para palestras, né, Alexandre? Um auditório. Cursos, treinamentos, uma coisa que é muito importante para nós. Exatamente, que contempla o programa de vigilância em saúde, que a gente faça capacitação, que a gente faça educação em saúde. Que nem hoje a gente está fazendo aqui, falando com vocês, é um programa de educação em saúde, porque a gente está passando conhecimento, o porquê que esse pai tem que vacinar, o porquê que esse cachorro tem que ser vacinado, etc. Então isso a gente vai conseguir fazer lá. E essa é uma ideia muito antiga nossa, né, Alexandre, de um local que a gente tenha para capacitar o quê? As próprias crianças da rede escolar. Então, assim, fazer palestra de posse responsável, de tabagismo, de DST-AIDS, de dengue. Então, assim, de todas as doenças e do programa de vigilância. Acho bem legal, porque, veja bem, vocês são 2 funcionários de carreira, né? E vocês estão há tantos anos lá, não vou falar, né? Mais de 10, né, Daniela? Não vou falar. Né? Mas, eu não sou de carreira. Não, mas você não... Eu já estou há muito tempo. Já está há muito tempo, quer dizer, e a gente vê... Há mais de 10, vamos falar assim. Esse empenho, né? Essa determinação, olha, estamos aí para fazer um negócio e tal, a gente precisa faz ali com Eu já vou carinho, completar 22 anos de prefeitura, com muito orgulho, inclusive. Então. E eu 13, vamos falar. Eu sou mais nova, né? Uma coisa que eu ia perguntar para você aqui, você também é responsável lá pela farmácia, e a gente já ouviu várias vezes, inclusive lá na Câmara Municipal, está faltando medicamento. Como é que está o estoque lá da farmácia? Então, hoje ele está quase normalizado. Tá? O nosso estoque, ele é um estoque assim muito extenso, porque além do que se fala, né, da cesta básica de medicamentos preconizados pelo SUS, nós incluímos algum ao município. Então, hoje, assim, uma boa fatia do nosso orçamento é para aquisição de medicamentos. Uma situação que, assim, que acaba dificultando a nossa vida é o quê? São os processos judiciais e mandados judiciais de medicamento, né? Medicamentos, às vezes, assim, caros, caríssimos, né? Caríssimos, tá? Então, isso é uma situação que acaba, assim, nós fazemos uma programação para o ano, mas, assim, acabam aparecendo processos e, neste montante, a gente acaba se desestruturando um pouco aí. Porque a prefeitura é obrigada a fornecer. Normalmente, vem uma determinação judicial. Exatamente. Normalmente, com prazo, né? Às vezes, assim, multas, às vezes até em questão de horas, medicamentos assim caríssimos para tratamento de câncer, para tratamento
novos, né, que não estão preconizados. Mas, assim, no geral, o que se está preconizado no SUS, nós temos, e assim, se nós não temos é porque está chegando, está sendo comprado. E tem medicamento que não está na lista também, né? Exatamente, que nem medicamentos de ponta, não são preconizados, né? E isso aí tem um custo alto. Então, assim, a gente trabalha com aquele básico, mas assim, nós temos do básico e temos em estoque, não está faltando. Isso é importante. Tem uma pergunta aí de Pernilongo, Zé Fernando. Isso, o Walter Rodrigues está perguntando se vocês têm alguma informação sobre a infestação de pernilongo na região do shopping e da Caixa. Ali na Da Caixa Econômica, isso ali. Eu acho que talvez até por causa do rio, falta de chuva, alguma coisa. Que agora ele está com a loja, a Fátima Baby, está lá no shopping. No shopping São Roque. Isso, ali da Caixa Econômica. Está tendo uma infestação Olha, de pernilongos lá. É uma época agora meio propícia mesmo, né? Essa questão de falta de chuvas, acaba havendo uma proliferação. Nós não tivemos registro disso aí, de reclamações. São Roque não tem muito, né? Não A gente tem vê, muito. o pessoal reclama muito ali de Santana de Parnaíba, de Barueri, que reclama muito. Aqui, São Paulo, na região do Rio Pinheiros. São Tem Roque... umas áreas em São Paulo que são críticas mesmo, mas aqui São a Roque gente não não se tem tem ocorrência disso muito. Que o pernilongo enche o saco, né, Cris? Tá acontecendo alguma coisinha ali, talvez por causa do rio. sei lá. Pode mas ser. vamos Tá tendo mandar uma lá infestação, Às vezes, de algum pernilongo imóvel lá. próximo que está para alugar, que está abandonado, e daí ali alguma calha, algum jardim que está proliferando, ficou água, alguma coisa assim. Pode entrar em contato, ele pode avisar lá. O Ver Walter, se você... é. o Walter. Obrigado, Walter. Pode mandar lá pro centro de saúde. Repete o telefone. Para ligar para a gente, é 4784-8551. 8551. E a gente dá uma verificada no local. Pô, Daniela, a gente tá chegando ao fim do programa. Foi 1 hora, né, Espoletinha? Nossa, foi rápido. Pô, olha, Foi eu rápido, gostaria né? de Muito ter rápido. outra oportunidade, porque tem muito assunto. Muita coisa. De Preci- vendedor. Nem entramos em vendedor ambulante, né? Nem falamos de sanitária, né? Sanitária, tanta precisa coisa. sanitária, é verdade. Já agenda já. Vamos sim. O Zé Fernando só que questiona que às vezes ele quer comer um churrasquinho lá na cidade e o ambulante não pode vender churrasquinho em São Roque? Então, na verdade, não é que ele não pode. Para ele vender, né, o vendedor ambulante, ele tem que seguir regras, né, de manipulação de alimentos. Para quê? Porque aquele alimento seja seguro, né? Porque um alimento contaminado leva aquela pessoa a uma infecção e até a óbito. Então, isso é o padronizado. E o que acontece também, a situação do ambulante é com o vendedor ou com o estabelecimento legalizado. Porque, assim, quem tem um estabelecimento fixo, por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, ele tem diversos custos, né? Por exemplo, funcionário, aluguel, impostos, nota fiscal de todos os produtos que ele compra, e ele não consegue concorrer com aquela pessoa ambulante. Por quê? Porque ela não tem custo algum, ela não tira nota fiscal, procedimentos, alvará sanitário, né? Então, assim, existe uma concorrência desleal com esse estabelecimento. Então, é por isso que a gente impede, mas normalmente é por quê? É porque o manipulador de alimento ambulante a gente não consegue fiscalizar. Por quê? A fiscalização não é permitida dentro da residência da pessoa. Se ele não tem uma empresa aberta, como é que você chega até essa pessoa? Então, assim, não é... Fiscaliza Como lá é a que você estrutura fiscaliza? dele, onde ele manipula isso, a É uma cozinha questão da de casa saúde, dele. né? Antes de mais nada, é uma questão de saúde. É só questão de saúde. Precisa é só bastante questão. cuidado, né? Não é pegação de Então, pé, né? isso Não, até nesse sentido de foi forma um alguma. assunto que rolou muito aí, inclusive em redes sociais, o vereador Marquinhos Arruda falou muito disso também. É aquela famosa questão que não se podia vender pão na rodovia, no roteiro do vinho. Como é que é isso? Até bom esclarecer, na outra vez você falou, não é que está pegando no pé, não quer deixar a pessoa trabalhar. É uma questão de higiene... E de saúde pública, exatamente. A gente precisa saber o quê? Como é que é feito e como é que é manipulado. Desde que ele use um produto, por exemplo, quando você faz inspeção no estabelecimento, a gente faz o quê? Se esse produto não é clandestino, então, por exemplo, se a farinha do pão é uma farinha que tem legalização, se o ovo que ele usa é um ovo industrializado, se ele tem... Porque, por exemplo, há doenças transmitidas por ovo, há doença transmitida pela farinha, a pessoa tem que ter saúde para manipular alimento. Por exemplo, uma pessoa com uma doença respiratória, ela não pode manipular alimento. Uma pessoa com uma afecção em mão, por exemplo, uma ferida, ela transfere essa afecção para o alimento. Então, são esses pontos que a gente trabalha. Saúde, porque o alimento é o quê? É para nutrir, para alimentar essa pessoa. Então, ele tem que estar ingerindo uma coisa com qualidade. Então, é nessa situação que a gente orienta, entendeu? Agora, a questão, se ele pode vender na rua ali ou não, aí a questão
questão de rendas, liberar o local, esse tipo de coisa. Porque sanitariamente ele seguir a regra. Arrisca, ele pode, entendeu? Ele manipular, ele colocar esse alimento num saco adequado. Então, assim, tudo isso então tem orientações. É por isso que a gente permite ou não permite. Tá? Porque ele coloca muito mais em risco a saúde da pessoa ingerir aquele alimento do que não. Então a pessoa que fazia normal, fazia lá coxinha e saía vender na rua, tem que ser fiscalizada, ela tem que ter um cadastro na prefeitura. Tem que ter. Esse alimento, como é que ela guardou essa carne, por exemplo, de frango? Ela tem que estar num saco específico, a geladeira não pode misturar com outros alimentos. Não pode acabar a energia elétrica se de repente esse produto ficou no meio essa ali. pessoa não pode manipular na casa dela, que nem, por exemplo, quem manipula alimento para vender não pode usar pano de prato, ela tem que usar luva, touca, máscara. Então, assim, tem todo um procedimento, né, que a gente fala, as boas práticas de manipulação de alimentos. Né? E aí isso faz com que esse alimento tenha qualidade e seja vendido, né? Por isso que a gente faz essas orientações. Legal. Olha, eu gostaria que você voltasse uma outra oportunidade. Daniela Grock. Volto, maior prazer. Grock. E o nosso Alexandre. Com certeza. O Alexandre era pequenininho, ele foi morar na rua de casa, eu na morava José lá Henrique mesmo, da Costa. Eu moramos morava lá. no 65, É ele no verdade. 53. E tinha uma piscininha de plástico lá, e a gente ia brincar na piscininha com lá. Então eu certeza. tinha 8, 9 anos e você tinha uns 6 anos. Eu sou 66, você é? Eu sou 7'2". 7'2", então eu tinha, já é 8, mais 9 velho, anos 8 e tinha já. uns 2 anos, né? Eu lembro quando se morou Eu ali era bem pequenininho quando eu morei ali mesmo. É. Nem lembro muito dali da infância. ali. Mas você lembra que tinha um grandão que batia em você? Ah, era ele? era Pra ficar na piscina? Tinha um grandão que afogava você na piscininha de meio metro lá. Então tá joia. Obrigado, Zé Fernando. Imagina, então à E disposição. leva lá a parabéns, criançada né? pra tomar vacina, hein? Obrigado. Obrigada. Fecho com você, Daniela. Convite sábado, dia D. Refaça o convite, Exatamente. por favor. Sábado, no Centro de Saúde 2, a partir das 8 horas. O Centro de Saúde 2 é ali do lado da rodoviária. Todos os pais vão ter mais uma oportunidade de levar os filhos vacinar, que tenham idade de 1 a 5 anos, contra a paralisia infantil e contra o sarampo. Agradeço o convite, Wander, em nome da nossa diretora André, em nome do senhor prefeito. Estamos à disposição e foi muito legal. Obrigada. Não, a gente que agradece a presença. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até lá.